Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo inicial para o curso de VBA avançado que eu estarei dando início, na verdade, porque já fiz aí a apresentação do projeto. Neste projeto, nós vamos subdividir ele em partes, ou seja, vamos ter aqui 3 momentos de apresentação deste projeto. Na verdade, todos os conceitos são conhecidos porque eu já disponibilizei cursos de onde eu falo de aspectos relacionados a este curso. Este mini curso, ele vai necessitar que você tenha conhecimento sobre alguns aspectos intermediários de VBA. Caso tiver alguma dúvida, pode escrever para mim e eu saberei direcioná-lo. Pode não ser aqui no meu canal ou um dos canais que te possa ajudar a resolver situações ainda básicas de VBA. Mas também posso lhe adiantar que se estiver muito atento e acompanhar o passo a passo deste curso, com certeza você chegará ao mesmo resultado que eu obtive aqui neste projeto. É um projeto justamente que apresenta um layout muito simples, porém muito light, com apenas algumas informações que precisarão de um tratamento especializado. Isso vai depender muito do gosto de cada um. Com certeza, eu acredito que haja pessoas que melhorem este projeto e haja pessoas que façam melhor. No fundo, eu apresento aqui uma forma de como vocês podem dar um up nos vossos projetos, ok? Então podemos começar. Esta tela inicial, tal como eu tinha apresentado inicialmente no vídeo da apresentação, ela tem aqui na parte superior um título do formulário, temos aqui uma label, mais outra, temos um botão e outro botão. São quantos botões? São 2 botões aqui e temos 2 text boxes. Temos um contorno com uma espécie de shadow, com um espalhamento mais ou menos de uns 2 pixels, eu acho. E isso vocês vão aprender a fazer com o PowerPoint. Tu desenhas tudo isso no PowerPoint e só chamas isto no momento da execução do formulário. Estes text boxes, estes objetos text boxes, são todos lançados no momento em que executamos este formulário. Todos estes controles. Então você vai aprender a desenhar eles passo a passo, ok? Depois seguimos. Quando nós clicamos em criar, normalmente ele traz uma mensagem e tal como vocês vejam aqui, parece que houve um bug. Ele levou este texto para cima e este texto era supostamente estar aqui nesse espaço. Mas nós já vamos ver isso convosco também. Depois, se eu preencher este campo e criar, ele muda de mensagem e traz a mensagem que o e-mail é requerido. Quando eu informar o e-mail, ele automaticamente registra os dados e traz para cá. Nós vamos aprender também, além desta aula, se calhar lá no final, a como validar o campo e-mail para verificar se de facto este é o mesmo, ou seja, o que o usuário está a digitar é mesmo um e-mail ou não. Repare que temos aqui linhas zebradas. Vocês também vão aprender a fazer tudo isto neste mini curso, certo? Então, se vocês repararam, viram aqui acima uma mensagem e a mensagem sumiu. Se calhar isso deixou muita gente curiosa e com certeza estão aqui para aprender e juntos vamos ultrapassar esta situação. Aqui nós vimos uma lista de usuários. Nesta lista de usuários, nós temos alistado todos os usuários cadastrados.
nós temos as opções de editar e de deletar. Quando nós damos em editar, automaticamente ele some com todas as informações que tinha e traz de novo este formulário. No fundo, temos apenas um único formulário e um único frame onde nós apagamos e introduzimos as informações. Reparem que quando eu cliquei em editar, ele alterou também aqui este campo, ou seja, este botão para editar. E ele verifica se este está a editar, altera as informações. Altera as informações. Clicamos em editar, veja aqui que ele altera justamente aquela informação. Então é isto. Quando clicamos novamente aqui em criar, ele limpa e nos traz um formulário limpo com o botão em criar. Aqui em View, List View, ele mostra simplesmente o formulário ou a lista dos usuários. Eu posso editar e salvar, logo vejam que tem uma mensagem e a mensagem sumiu. E quando eu quiser deletar, ele pergunta se eu desejo realmente deletar ou não. Se sim, eu clico em deletar e a informação se vai, viram aí a mensagem. Então é isto que nós teremos a árdua tarefa de aprender e ensinar. Esteja aí do outro lado, fique aí para comentar, sugerir e se já gostou, por favor, dê um like, solicite mais pessoas a acompanhar esse curso de forma gratuita. Muito obrigado. Vamos seguir. Hoje nós vamos abrir ou criar um banco de dados. Nós não vamos aprofundar muito nessa questão de banco de dados, porque já é uma situação que eu venho ensinando há vários vídeos no meu canal. Qualquer dúvida que tiveres, vais lá e tu encontra tudo aí pronto. Procura em Access, o arquivo Access, abra ele. Abrindo ele, você pode direcionar a pasta onde você quer que o arquivo esteja criado. Depois que criar, você informa a pasta onde ele deverá estar. Na verdade, eu já tenho aqui criado e não vou criar mais uma vez. E ele está aqui aberto. Quando vires para cá, você vem em criar. Normalmente ele já traz uma tabela aberta para você criar aí os campos. Uma tabela mais ou menos como essa. Tu crias o campo dando duplo clique aqui nessa parte e ele pede qual tipo de informação vai para lá. Se é informações de texto, número, moeda, data, enfim, lá vai. Aqui nós vamos precisar apenas de 2 campos do tipo texto, ok? Então, o primeiro eu deixo padrão, que é o ID. O segundo deixo com o nome name. O terceiro, e-mail. Gravo a tabela com este nome, user. Então, eu tenho o meu banco de dados criado. Simples assim. Agora, nós temos aqui o nosso formulário, aqui já no VBA. Temos um formulário com o nome app. É só vir para cá, criar o user form e alterar a partir das propriedades, alterar o nome em o user form, um para app e o outro alterá-lo para ícone. Começamos pelo formulário ícone. Formulário ícone, tenho aqui comigo algumas imagens que eu criei a partir do PowerPoint. Pelo facto de eu estar a utilizar o formulário todo ele branco, já me facilita ter que puxar diretamente as informações, ou seja, os desenhos a partir do meu PowerPoint
para cá, diretamente, sem ter que pensar em como retirar essa parte do contorno. Isto quando nós nos referimos a controle com cantos arredondados. Caso forem retangulares, você constrói a tua imagem lá no PowerPoint e vem trazê-la para cá. Então vamos mostrar um exemplo muito prático de como vocês construiriam uma imagem no PowerPoint como aquela. Eu traria aqui este retângulo com canto arredondado e veja que o canto está muito arredondado. O reed dele, o reed está mais fechado, mais aberto que nunca. Então fecha um bocadinho, ok? É só pressionar este botão aí amarelo e ir arrastando, que ele automaticamente vai reduzir ou aumentar esta curva. Eu deixo ele com o fundo branco e venho para cá para mais efeitos, né? Eu preciso de sombra, eu preciso dar a ela shadow. Então veja que aqui ele traz essas opções. Eu escolho esta segunda do centro. Então o que eu vou fazer aqui é alterar a cor, tá? Essa cor eu vou deixar ela com uma cor cinza ou simplesmente deixar com a cor branca. Vejam que eu já tenho o fundo criado. Aqui é só dar um Ctrl C, vir para cá, Ctrl V, aqui em Picture, na propriedade Picture dessa imagem. Vejam que está com o nome de BG, de Background Form Create. Quer dizer que este é o fundo do formulário de criação, que é um bocadinho mais pequeno com relação ao Background Form List, que é o fundo do formulário de lista. Este é um bocadinho mais grande. Então, este mesmo é que eu vou fazer essa alteração. Quando eu dou o Ctrl V, ele automaticamente já salva aquela imagem para cá. Se eu for lançar novamente este formulário, vejam que neste formulário eu tenho apenas 2 objetos e é o único formulário que eu trabalho. Eu trabalho com o imagem, esse controle imagem e um frame. Neste frame não temos mais nada mesmo. Então eu executo isto. Ao executar, reparam que ele já constrói tudo aqui. Se nós formos para a lista, veja que o shadow dele aqui agora aumentou porque eu reutilizei aquela imagem que eu enviei para lá. Certo? Então temos aqui um shadow, ou seja, um formulário agora com um shadow maior. Ou seja, agora aqui nós conseguimos observar esta informação desta forma. Certo? Fechamos. Então, assim sucessivamente vais fazendo com estas. Esta aqui é o fundo da mensagem de sucesso e esta é o fundo da mensagem de erro. Agora, aqui, nós temos o fundo do botão Create, quer seja ele para a lista ou para o formulário. Este é o botão para deletar e este é o botão para editar. Todos estes eu construí eles a partir do PowerPoint, ok? É só pegar aquele controle, redimensionar, trazer ele para cá no tamanho ideal e deixar aqui, certo? Este formulário será simplesmente o formulário que vai reservar todos os ícones, ou todas as imagens que nós iremos utilizar em ponto de execução, quando o nosso formulário for executado, tá? Seguimos. Se olharem para cá, nós temos aqui alguns módulos. Temos módulos de variáveis públicas, temos módulo de validação, temos os módulos de novo usuário, editar, criar usuário, o módulo de conexão, o módulo da minha aplicação e o módulo das APIs. Temos aqui um único módulo de classe, porque não temos várias rotinas a serem executadas,
e não houve necessidade de criarmos aqui várias classes. Mas a seguir eu vou ensinar aqui e se calhar vamos introduzir aqui uma nova classe, que é a classe responsável pela validação do campo e-mail. Seguimos. Temos aqui o nosso formulário. Este formulário criamos apenas ele com um frame. Esse frame deixamos ele com aqui a propriedade boarding style. Deixamos ele na primeira, que é FM board style single, ok? Single, ou seja, FM board style single, e deixamos as cores brancas, todas elas brancas, ok? Acho que foram apenas essas modificações que eu fiz para ela. Esta está com uma dimensão mais ou menos de 312 de largura e está com 426 de altura. Aqui, quanto à altura, não tem muita relevância, mas o que chama a atenção é como ele, ao carregar, já traz consigo aqui todos os controles. Então, vamos clicar aqui, damos duplo clique no formulário. Vejam a quantidade de código que temos aqui. Tenho apenas estes códigos no meu formulário. Então, por isso que eu acho que esta forma é muito mais profissional e tu consegues ter maior controle do seu código. Ok? Então, reparem aqui o que acontece. Este código, esta linha de código, todo mundo que acompanha aí o meu canal já conhece essa API que eu disponibilizei de Remove Caption, que remove ou, no entanto, coloca estes botões de minimizar e maximizar no nosso formulário. E já existe um site aí, digamos que na minha conta GitHub, e justamente aqui, vocês vêm para cá, encontram aqui, podem digitar aí github.com/Ricardo Camisa, Excel para todos, /main/API. Eu vou deixar isso na descrição deste vídeo para poderem acessar a esta API e poderem fazer o uso deste procedimento Remove Caption, certo? Então, seguimos. Depois aqui, nós chamamos um procedimento que cria usuário, certo? Este procedimento, no entanto, é que mostra qual ação nós queremos adotar. Porque neste criar usuário, ela acontece que seja a ação de editar e de criar. Então, quando nós desejamos enviar uma ação de criação, nós enviamos create. Quando nós quisermos editar, enviamos edit. Quer dizer que nós chamamos o mesmo procedimento, mas com duas ações. Então, ao chamarmos este procedimento, nós também enviamos para ela um parâmetro que é uma ação que será executada. Clicamos aqui e viemos para a definição, encontramos o que é que lá temos. Nós temos inicialmente aqui uma variável pública. Tá? Esta variável é que instancia, ou seja, é instanciada a esta classe, a única classe que nós temos aqui. Quer dizer que enviamos todos os métodos, as propriedades desta classe a esta nossa variável. Veja que este nome é o mesmo exatamente que está aqui nesta classe. Então, chamamos btn create as cls create user, que está aqui. Então, criamos aqui um procedimento do tipo pública, ok? Então, ela faz o quê? Ela, no entanto, verifica aquele tipo que nós vimos aí, se é editar ou criar, é guardada nesta variável, por isso que nós temos necessariamente de enviar aquele parâmetro. Aquele parâmetro que alimenta esta variável. Nós temos aqui acima
Essas variáveis criadas aqui, que criam todos aqueles objetos que vocês veem aí no formulário. Temos aqui a primeira variável, que é LBL Caption, que pega o nome inicial. Eu vou fazer um print para poder vos mostrar melhor todo o código necessário, sem enrolação, ok? Acho que Ctrl Shift S ou Ctrl Alt S. Acho que não é este. Windows Alt. Pronto. Então eu pego aqui, captei aqui esta imagem. Vou só apagar tudo isso daqui para poderem visualizar. Vou recortar isto. Então eu vou mostrar cada parte daquela, o que é que corresponde. Pronto. Então conseguimos aqui visualizar facilmente o nosso formulário. Aquele código, ou seja, essa variável aqui, LBL Caption, é que insere um objeto do tipo Microsoft Form, do tipo label, ok? Este objeto é este aqui, que está aqui. Este. Seguimos. Este LBL HR, ela é esta barra que nós vemos aqui. É uma label que nós colocamos aqui nessa parte. LBL Name é este caption aqui do nome. TXT Name é essa primeira text box. Depois temos a LBL Email, é esta LBL que está aqui. Temos a TXT Email, este aqui, e temos o BG Submit, quer dizer que é o background do botão Submit, e temos o BTN Submit. Há uma diferença aí. O primeiro nós mantemos ele como imagem, do tipo imagem, o segundo mantemos ele com o tipo label. Ou seja, nós vamos precisar escrever alguma coisa aqui. E, portanto, o fundo deixamos ele como uma imagem, porque a imagem dá maior qualidade na visualização do objeto, ok? Quando utilizamos o Control Image. O Control Label não dá, retira aí alguma qualidade na imagem, ok? E temos aí o botão List View, que é este aqui. Então seguimos. Depois de declarada tudo isso, quer dizer que todos os componentes que você irá utilizar aqui, precisa declará-los antes, certo? Aqui então, o que é que nós fizemos? Declaramos os objetos. Todos eles estão declarados aqui. E aqui, nós começamos a enviar todos os nossos dados para a nossa aplicação. Ou seja, agora vamos instanciar todas essas nossas variáveis criadas aqui. Primeiro, este primeiro with termina aqui, end with. O segundo, que é este, ele vai pegar, veja que o primeiro, with app, pega o nosso formulário. Quer dizer que com o meu formulário, mas aí por dentro, nós temos com o meu form, porque aqui dentro, este control, eu chamei ele de form, que é o frame, certo? Chamei ele de form. Então,
o meu form, com o meu form, eu primeiro vou fazer o quê? Vou limpar tudo que estiver lá, depois vou dar para ele um width, vou dar para ele ter este tamanho, esta altura e a distância do top e a distância do left, ou seja, a esquerda. O top é a distância entre a parte superior do formulário e a altura onde eu preciso que ela seja reposicionada. E o left é essa distância que ela terá com a parte esquerda, ou seja, a esquerda do formulário. Eu dou para ela o picture, ou seja, aí eu introduzo nela uma imagem. É onde entra esta imagem Beige Form Create, que está aqui. Esta. Chamo esta imagem, por isso que eu primeiro chamo o formulário. Primeiro, o formulário icon, depois BG Form Create, aquela imagem que vocês viram lá, e eu pego apenas a propriedade Picture. Eu estou a dizer, eu quero a imagem daquele meu controle BG Form que está no meu formulário imagem. Seguimos. Instanciamos a partir daqui, todo o controle que será utilizado primeiro deve passar por este set. É setar tudo isto. Primeiro setamos o caption e dissemos que ele vai estar dentro do nosso formulário. Veja que nós estamos a trabalhar com o width. Quando trabalhamos com o width, normalmente não precisamos dizer mais form.control. Não, estamos dentro dele. Então só colocamos o .control.add. Esse .add é o método que faz o quê? A adição dos control lá no nosso formulário. No entanto, nós vamos adicionar um objeto do tipo label no nosso formulário. Atenção que se você não escrever corretamente o nome do objeto ou do control, irá dar um erro. E se você aqui declarou ele como imagem e aqui coloca label, também vai dar erro. Então, fique atento ao declarar e aqui ao instanciar. Logo, é preciso também colocar esse número 1. Eu não sei até agora porquê, mas ainda não fiz um estudo por que coloca-se um número 1. Mas isso pouco interessa. Na verdade, vocês devem colocar tal como está, certo? Depois disso, colocas aqui o nome que você deseja que esse control tenha, certo? Então, eu preciso que ele tenha este nome, LBL Caption, porque é este nome que eu vou procurá-lo, tá? É como se eu colocasse aqui a propriedade dela aqui, name, aqui. Então, é esta propriedade que eu coloco aqui. Eu coloco true aqui, coloco ou poderia não colocar por padrão, ela é sempre true. Caso eu não queira que esse objeto seja visível, eu posso até lançar ele por formulário, mas deixar ela invisível. Em um dado momento, eu posso mostrá-lo, certo? O mesmo sucede com estes outros controles, tá? Aqui, apenas adicionamos. Repare a diferença, é que umas vêm text box, outras label e uma imagem. Dependendo do tipo que você declarar aqui, é o mesmo que você vai fazer o quê? Setar aqui, ou seja, instanciar, certo? Então, passamos. Mais abaixo, você verifica que nós começamos agora a redimensionar, porque aqui nós já adicionamos e aqui estamos apenas reposicionar, colocar ela na posição e com todas as propriedades que nós antes programamos. Repare que aqui nós damos para ela esta altura e colocamos a ela este nome, add user, por isso que vocês vejam aqui este nome, ok? Você aí fica à vontade de colocar os nomes que você quiser aqui, porque, na verdade, esta é apenas uma aula, certo? Eu utilizo esse tipo de fonte aqui, ok? É só chamar fonte.name igual a este tipo aqui. Eu utilizo aqui o Arial Rounded MT Bold. E aqui a fonte, o tamanho da fonte, eu utilizo aí 26. A altura dela, ou seja, a altura não, a largura, peço perdão,
A largura dela vai adotar segundo a nossa largura que tivermos no nosso formulário. Veja que eu chamo aqui app.form.widget. Chamo aqui esta propriedade da altura do meu formulário. Então, estou a dizer que a altura deste meu label será relativo à largura, ou seja, eu não estou a falar da altura, eu estou a falar da largura, o cara. Pois, então, a largura do meu label será a mesma que eu terei do meu formulário. Ou seja, eu vou esticar o meu label na largura que o formulário tiver. E o left eu coloco 0, fica alinhado à esquerda, mais 0 na posição. Text align, esse já é o alinhamento, eu deixo ele em centro, no centro, ok? Txt align center, deixar ele para o centro, ok? E aqui o top 42, deixo ele com este top 42. Atenção que este 42 do top dele é relativo ao form, não ao formulário. Bom, eu deixo form porque é o container que eu considero como formulário, ok? Mas fica à vontade em deixar o nome que você bem entender. Aqui nós deixamos ele com o background transparente, tá? Deixamos ele com o backstyle, o backstyle transparente. Deixamos com a propriedade backstyle transparente. E este é aquela barrazinha que nós vimos aí, tá? Que fica aqui, esta barra. Deixamos ela mais ou menos com esta altura de 1. Tiramos todo o caption que tiver aí, todo o texto que tiver aí e deixamos o back color com esta cor aqui. Você pode digitar essa cor mesmo e terás o mesmo resultado que lá temos. O left eu deixo com 36 e o widget agora não será o mesmo do formulário, e sim nós vamos manter aí de 246 de largura. O top temos aqui. E aí vai sucessivamente aos demais. Mas vamos verificar aqui o nome, como é que está. Vejam que o nome aqui nós damos, olha aí, label name, damos o nome de name, aí vai. Deixamos ele com tamanho 12, o top 14 e aqui o left 42. Seguimos. O txt name vai ser igual a left de 42, altura 24, largura 234, top. Estamos a trabalhar apenas com o nosso control txt, ok? Depois que nós enviarmos toda essa informação, eu vou deixar aqui um bocadinho mais parado nesse tempo e você já vai lançar. Reparem que eu aqui, atenção, que preciso que aqui agora estejam atentos. Eu aqui envio para elas, dentro da txt name, envio para ela esta variável tipo. Lembra desta variável tipo? A variável tipo é aquela que é preenchida lá para saber se eu quero fazer a alteração ou inserção de um novo dado, certo? Então, eu, na propriedade tag dela, envio este tipo, ok? Então, envio também a label, mas a label agora aqui, ela apenas altera a posição do top. Veja aqui, o top aqui está com 144 e aqui vai ter 240, ou seja, 204. Left mantém o mesmo, tá? Tá com o mesmo left, o tamanho e essas outras propriedades mantêm as mesmas. Txt email. Temos aqui o left dele com o mesmo. Quer dizer que aqui você faz é só copiar aqui esta informação, trazer e alterar umas propriedades ou outras. Talvez aqui o que você vai trabalhar é o top dela. Senão as outras informações mantêm as mesmas. Tá? Agora aqui, o tipo de letra que eu trabalho com ele é este aqui. São dois tipos. Um é o Arial Narrow e a outra eu trabalho com o Arial Rounded, MT Bold. São essas que eu trabalho com elas, certo? Então aqui no final nós temos os botões. Temos aqui o background do submit, do botão submit, ok? Para enviar os dados.
E aqui conseguimos ver o top dele, está mais para baixo com relação aos outros. E temos aqui um left de 42. Temos aqui a imagem carregada. Lembram das imagens que nós temos aqui? Eu vou buscar aí as imagens e carrego para este botão. A altura, temos 30 de altura. E o Pixel Size Mode é essa propriedade que ajusta a imagem de acordo com o tamanho e deixa ela mais ajustadinha, sem ter que, no entanto, a imagem ser necessariamente do mesmo tamanho. Deixamos sem borda e aqui seguimos. Vemos aqui o label, que é o responsável como se fosse o botão já propriamente dito. E aqui ele mantém uma altura desta, ou seja, o top dela. E o caption nós deixamos o tipo. Reparem que aqui nós simplesmente estamos a fazer o quê? Estamos a dizer que, olha, nós queremos que nossa caption receba o tipo, porque nós já dissemos antes, já enviamos. Quando nós queremos editar, enviamos editar. Quando queremos criar, nós enviamos create, ok? E poderíamos também até já alterar aqui os dados. Aqui, em vez de add, talvez pudéssemos fazer o que aqui? Deixarmos aqui a variável tipo. Essa é mais uma situação que se calhar vocês podem ajustar. E eu deixo isso deixo isso também maiúsculo. Tá? Se nós formos aqui executar, vocês vão dar conta que ele muda aqui, create user, tá? E se formos para a lista e clicarmos em editar, você veja que ele também vai mudar para edit user. Assim fica mais prático e vocês vejam que uma pequena alteração já muda tudo, tá? Vejam a praticidade nisso, tá? Então é isto. Vou só verificar aqui se o outro botão lá, clicando aqui, olha, dá no mesmo. Veja, eu volto para cá e dou em criar, ele já traz create. Viram o quanto é bom trabalhar assim? Você faz uma única modificação e essa modificação é lida em todo o seu projeto. Você não precisa alterar muitos sítios. Nós estávamos aqui a falar deste botão Submit. Então, o botão que vai fazer envio, ele vai depender daquilo que o usuário passa no parâmetro. Aquilo que passar, se ele disser que eu quero editar, então ele envia o edit aqui. Quando é criar, então ele diz create, certo? Então, aqui, nós temos que centrar isso, tirar o fundo, deixar naquele tipo de letra, aquela fonte, o tamanho, vamos deixar ele em 10 e deixamos com a cor branca, certo? Agora aqui é só mais um pouco de atenção, porque apenas estes botões são os botões que nós clicamos e acontece uma ação propriamente dita, certo? Então, se nós tivéssemos que enviar também uma ação para as nossas text box para validação, poderíamos também colocar a partir daqui e enviar isto para a nossa classe. Mas neste projeto nós mostramos apenas estas ações que são feitas a partir do botão que faz a submissão dos dados e outro botão que nos envia para a listagem dos dados. Então, começamos o botão de criação. btn create, ele vai novamente instanciar. Lembra que nós criamos aqui uma variável pública, esta, que é o btn create, ele recebe aqui todos os métodos e propriedades que nós criarmos aqui dentro. Então, ela recebe, herda aquilo. Aqui estamos a dizer que é um novo botão. A cada loop que ele der aqui, vai criar um novo botão com essas características. Logo, aqui nós dissemos, nós vamos para esta classe, mas nós vamos precisar trabalhar ou enviar, pelo menos neste botão, todas as propriedades
os eventos deste botão que nós criamos lá na nossa classe. Atenção que este btn create, esse é o que está lá, e este é este que nós instanciamos, ou seja, esta variável pública que nós criamos aqui. Então, seguimos. Se vocês verificarem, este btn create é este que está criado aqui, certo? É este que está criado aqui. Lembrando que devem ser também todos dos mesmos tipos, certo? Se assim for, nós conseguimos visualizar e encontrar os nossos botões onde nós quisermos. Então, aqui, o que é que faz este btn create? Ele apenas chama a validação. Chama a validação, certo? Então, vamos ainda aqui verificar. Vamos verificar o que é que na terminação aqui. Então, ele chama este método que está criado aqui e atribui a ele todas as propriedades que ela possui, e estas todas vão para uma coleção. Adicionamos isto para uma coleção dentro deste contexto. E também o mesmo sucede com este botão List View, que faz, no entanto, o envio de todos os botões para estas propriedades, ou seja, para esta classe, e, consequentemente, nesta classe, se vocês clicarem nela e virem em definições, vocês percebem que temos aqui o botão criado aqui na nossa classe, certo? E ela possui estas ações. Vamos lá, ela diz que precisa listar todos os usuários, certo? Ele precisa listar os usuários. Então, ela chama este procedimento list user, ok? Seguimos. Primeiro vamos ver a validação. O que é que acontece na validação? Na validação acontece justamente o que nós já mostramos. Ela vai enviar, ou seja, limpar todos os dados do nosso formulário, mas ela deverá necessariamente verificar, ok? Verificar os dados se foram enviados corretamente. Veja que essa parte inicial é quase a mesmíssima coisa que nós temos lá. Então, aqui, ela vai fazer o seguinte, vai novamente declarar estas variáveis que nós já tínhamos aí, mas não todas, porque aqui nós temos agora novas variáveis, que esta primeira é para esta na verdade a terceira, é para o fundo daquela nossa mensagem de erro, caso existir, e esta é da nossa mensagem, ou seja, a mensagem escrita agora como label. Veja aqui uma imagem, background, e label, que é o texto escrito, certo? Então, aqui temos as mesmas variáveis justamente porque vamos precisar das mesmas. Então, aqui, o mesmo nós fizemos aqui, só que aqui nós não apagamos uma peculiaridade. Aqui nós não damos um ponto clear, nós não limpamos. Seguimos com os mesmos, tá? Seguimos com os mesmos. Veja que aqui nós fazemos a introdução, inserimos, até acho que não precisávamos destes todos, mas pronto, não sei porque é que estão aí, mas veja, aqui nós inserimos o caption, tá? O caption, eu penso que nem seria necessário, porque nós já temos aí o caption. Vou só comentar isto daqui, ok, pessoal? Vou só comentar isto daqui para ver o que é que sucede, porque nós já temos isto. Já temos isso aí e não sei porque é que eu declarei novamente, se calhar. Ok? O que nós não tínhamos, isso também nós temos, certo? Este BG error, este sim. Então nós lançamos ela. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lançar ele primeiro
como false, tá? Aqui, false, e esse também false. Eles vão, mas não ficam visíveis. Nós podemos até redimensioná-los. Agora, era aquele erro que nós vimos no princípio, tá? Então vamos fazer isso juntos. Eu aqui já lhe reposiciono. Parece que não reposiciono. Ok. LBL está aqui. Então eu aqui verifico se a minha aplicação, aí o meu formulário, o control que tem esse nome, tá? Repara aqui que eu, ao introduzir os control aqui, eu dei a ele o nome de txt_name, tá aqui. O control que tiver este nome, ok? Se tiver vazio, ou se aqui o meu campo email também tiver vazio, então vai trazer esse objeto que nós criamos aí, certo? E veja que altura. Vamos ver agora porque que ele vai reposicionar-se lá, tá? Vamos ver aqui o top. O top ele pega, ok, ponto top deste. Vamos cá ver. Este aqui, o error, o top dele tem que ser a partir do height.top. Ok. Mais um. Vamos só executar antes que... Ok. Quando nós criamos, vamos ver aqui em Create. Ok. Automatic. Certo, porque nós não temos aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ponto control com este nome, ponto left. Vamos ver se será possível assim, tá? Porque é um control que já está lá. Então nós precisamos apenas também não dá. Vamos ver form. Vamos ainda dizer app.form.control. Aí passou, sim. Então o mesmo vamos fazer aqui. O mesmo faremos aqui. Ok, passou e aí foi. Acho que agora já não teremos aquele problema. Vamos lá? Ainda está falso. Em nenhum momento nós deixamos eles como true. Então aqui vamos deixar ainda true, certo? E aqui também true. Executamos, clicamos, ele ainda vem para esta posição. Ok. Vamos olhar para o top dele, né? Porque aqui, reparem, aqui já tá bom. Este BG pega corretamente. Agora, nós precisamos também pegar, se calhar vamos pegar também a mesma dimensão, né? E aqui colocamos 25, para vermos se funciona, né? Claramente. Não, ele sai fora do contain. Por que ele sai? Ah, não. Aqui é o left. Desculpe. Aqui é o left.
é o top. É o top. 20. Criamos. Mesmo assim nada. Voltamos, criamos. Ok. Vamos lá ver, pessoal. Por que a minha teste é... Porque todas, querendo ou não, vão vir para cá. Vou só pôr isso a depurar. Então ele não está a passar aí. Não está a passar aqui. Vamos ver aqui, a partir daqui. Aqui sim. Ele vem, coloca. Sim, ele está a dar um exit sub. Está a dar um exit sub. O exit sub. O exit sub só vai acontecer aqui no final. É só por isso. É só por isso. Senão estava tudo conforme. É só por isso. Ok, agora sim. Agora sim. Agora precisamos subir um bocadinho mais esse texto. Certo? Vamos subir um bocadinho mais. O top está muito mais para baixo. Então, colocamos aqui mais 15 ou 10. Subiu muito. Desce mais um bocadinho para 13. Ok. E o left dele está muito mais para lá. Ok. Puxamos mais um bocadinho. 15. Certo. Até aí tá bom. Então, pessoal, vejam que os controles são criados deste jeito. Então, se eu preencher este campo, ele vai trazer uma outra informação. Caso eu preencha o outro, ele já dá uma mensagem de sucesso e já saímos. Certo? Aqui, quando eu volto, o mesmo vai suceder. Caso eu preencha, veja que mudou de mensagem, porque este campo não está preenchido. Veja que eu vou deixar este preenchido e este não preenchido. Mudou também de mensagem. Então, aqui é justamente isso. Nós podemos lançar. Vejam que ele lançou e nós damos em deletar e aí a mensagem se vai. Então, continuamos. Aqui já está tudo. Nós já demos conta que esse código era desnecessário. Era desnecessário, realmente. Porque aqui na validação nós não vamos inserir mais dados, porque os dados já estão inseridos. Ok? Ainda bem, porque aqui reduzimos mais ainda o nosso código. Reparem aqui o que aconteceu. Eu verifiquei se os campos nome, txt nome e txt e-mail não estão vazios. Nestes casos, quando você quer verificar um campo que foi lançado de forma dinâmica, então você utiliza este control e coloca o nome, o respectivo nome do control que você lançou, certo? Feito isso, você consegue fazer essa verificação. Então, temos aqui, caso for o nome que está em branco, eu aqui já para estilizar isso na label, caso o nome que está em branco, então ele vai fazer isso. E se o e-mail é que está em branco, também faz isso. Normalmente, nós conseguimos visualizar esta informação desta forma. Depois, nós temos aqui o for color, tá? A cor do fundo, do texto, da fonte. E temos aqui essas outras informações. Temos o tamanho 12, left dele vai pegar o left. Olha aqui, atenção.
Esse o BG Error, tá? Esse aqui, é o fundo, aquele fundo do erro, certo? Porque ele já traz essas dimensões, essas propriedades já preenchidas com base a uma formatação, já traz a formatação. Veja que eu pego o tamanho do left de quem? Deste meu control, aquela barra, tá? Quer dizer que eu pego o tamanho do left desse e eu alinho, faço o alinhamento de todos os outros, tá? Então é isso que acontece aqui. Eu pego o left dele, pego também aqui a largura dele e pego aqui por fim o top dele. Pego o top porque eu sei que do top dele até onde ele está, eu só tenho que aumentar mais 5 para baixar um bocadinho. Quer dizer que ela está com o top nesta posição e eu aumento mais 5 para estar nessa posição aqui. É isto que acontece. Então, aqui seguimos. Verifiquem que aqui nós conseguimos ter essas dimensões, tá? Nós aqui estamos a pegar a dimensão relativa àquele controle. Não sei se vocês perceberam que nós fizemos isso aqui mesmo, neste momento em que estava aqui a ensinar. Portanto, eu já tinha feito alguma coisa que não estava lá muito bem também, né? Então, deixamos com um fundo transparente. Depois seguimos. Aqui damos um end sub por conta desta validação que nós fizemos. Senão, vai querer prosseguir com o código. Caso contrário, deste if aqui, else if, tá? Se este campo, aqui agora, reparem que nós estamos a verificar a tag de quem? Daquele campo. Veja que aqui ao criar a txt ou txt name, ela recebe o tipo. Toda vez que nós lançamos os dados, ela envia também o tipo, porque o tipo é lançado a partir daqui dessa instância, quando nós chamamos o create user, tá? Então, o tipo, eu verifico o tipo dela, se tiver escrito create, isso já, porque aqui já está tudo preenchido, com certeza. Se tiver escrito create, então ela vai entrar aqui nesse procedimento onde diz add new user. Quer dizer que vai adicionar um novo usuário, porque está escrito create. Então, eu passo para ela este parâmetro, os dois parâmetros, que é o valor que está na nossa txt nome e o valor que está na txt email. Quer dizer que eu pego tudo isso, envio para cá, e este procedimento é que vai ser responsável em enviar todos os dados para o banco de dados, certo? E aqui eu chamo o new user. Quer dizer que aqui, primeiro, vamos para cá, para vocês entenderem. O add new user, tá? O que é que ele faz? Ele está dentro desse módulo app ou app. O que é que ele faz? Ele recebe o valor que vem deste parâmetro, username e o e-mail. Tudo do tipo string. Cria a conexão com o banco de dados. Depois que ele criar a conexão, quem tiver algum problema quanto a essa questão de criação de conexão, pode ir ver em vários vídeos que eu apresento. Eu mostro como você pode criar a conexão com diversos bancos de dados. Então, aqui eu crio aqui o banco de dados com estas todas variáveis aqui criadas, certo? Então, contudo, é isso que eu tenho a vos informar. Aqui não vamos perder muito tempo aqui. Quem quiser pode lá chegar. Então, criei a conexão. Depois que eu crio a conexão, eu envio essa instrução SQL dentro desta variável. E, por fim, eu dou um execute SQL, que é fundamentalmente o envio dos dados. Eu faço o quê? Insert into, eu vou inserir na tabela user, nos campos nome e e-mail. Quais são os valores que eu vou lançar aí? Eu vou lançar o username e o e-mail. Reparem que aqui temos as aspas simples, aqui,
tá? Temos aspas simples, aspas simples. Então, por que que nós usamos as aspas simples? Usamos aspas simples porque o que está a vir dentro desta variável é um texto. Se fosse um número, não havia necessidade de colocarmos aspas simples aqui. Por se tratar de letras ou string, então nós colocamos as aspas simples, certo? Então, nós sempre devemos colocar as aspas simples separando elas nestas vírgulas. Veja que aqui, quando colocamos essa vírgula, é a mesma coisa que estamos a dizer que esta vírgula é a mesma que está aqui, tá? Não estamos a dizer que nós queremos preencher esses campos e queremos colocar os valores que estão a vir aqui. Então, é justamente isso. O que está aqui, daqui até aqui, vai preencher o nome. E daqui até aqui, vai preencher o username, certo? Então, tudo isso, depois de ser lançado, vai dar um execute SQL, quer dizer que vai executar toda esta instrução. Após isso, ele simplesmente terá de fazer o quê? O fechamento da nossa conexão para liberar aí a memória, certo? Então, feito isso, nós podemos dar prosseguimento. Temos aqui esta new user. Essa new user, na verdade, é a função ou o procedimento que verifica aí o novo usuário, né? Na verdade, ele passa o tipo de procedimento que vai verificar. Na verdade, é aquele tipo de mensagem que nós recebemos. Aquela mensagem que nós recebemos, ela é entendida aqui, ela é lida aqui, certo? Então, vejam o que vai suceder. Primeiro é que aqui eu criei elementos estáticos, esses aqui, que são justamente aqueles que nós vimos aí, tá? E temos aqui os elementos dinâmicos. Na verdade, aqui temos todas as variáveis que vamos trabalhar com elas quase em todos os formulários. Eu nem precisava ter que declarar novamente esta variável e esta, porque eu já tenho ela como pública, então posso usar ela aqui, a partir daqui, e usar ela lá naquele procedimento, mas tanto faz. Para si, pode utilizar assim ou lá mesmo, vai tudo funcionar. Então, tenho aqui essas variáveis também criadas. Necessariamente, aqui o que nós vamos fazer é introduzir no nosso formulário. Primeiro, é que vamos limpar, porque aqui é como se fosse, nós já lançamos o dado, e quando lançamos o dado, temos que saber que tipo de ação nós fizemos. Se for 1, quer dizer que nós criamos. Se for 2, então nós editamos. Logo, aqui, nós fazemos esta verificação do tipo, tá? O tipo, se vocês verificaram, nós tínhamos aí o número 1. Quando é 1, é para tomar uma outra ação. Quando é 2, também uma outra ação. Aqui, o form primeiro será limpado. Vamos limpar todo o formulário. Depois, damos para ele agora um tamanho maior com relação àquele, tá? Nós até poderíamos pegar um tamanho relativo ao nosso formulário, tá? Por exemplo, app.width, e reduzimos aí, se calhar, uns 5 ou 10, reduzimos 10. O left aqui vamos manter 5, por quê? Porque ele vai estar mais próximo, tá? O top, podemos estar com o mesmo, sem problema, ou simplesmente nós vamos pegar o top do formulário, mas não é necessário. Repare aqui que agora este nosso formulário, quando nós visualizar, veja que ele alargou-se mais, está maior. E quando largarmos também isso, a tendência dele alargar-se. Só que essa imagem, ela não está a acompanhar o crescimento da nossa tela. Então, veja que esse botão estava um pouco mais para baixo, agora está um pouco mais para cima, certo? Aqui agora, vejam que o nosso formulário também aqui
ficou mais ou menos nesse canto, porque ele não está a acompanhar o resize. Ele não está a acompanhar o resize. Então, é justamente isso que nós precisamos nos acautelar. Agora, olhamos para cá. Picture, enviamos aquele fundo da lista. Depois, o Picture Size Mode é quando nós queremos colocar a imagem no tamanho apropriado, certo? E aqui o mesmo vai acontecer. É introduzirmos os captions, introduzirmos aí. Nós trabalhamos com esse caption já na lista, ok? Da lista, essa LBL HR é da lista, certo? Não do formulário agora. Mas lembrem que tudo nós enviamos para o mesmo controle, tá? E nós não utilizamos vários formulários ou páginas multipaging para nós passarmos de uma a outra página. Simplesmente introduzimos aí o BG Success, o de sucesso, e o LBL Success. Aí, Data Grid. Essa Data Grid é como se fosse a considerarmos o nosso frame, tá? Introduzimos um novo frame dentro de um frame. Não sei se faço perceber. Temos um frame que chamamos ele de form e temos o outro frame que chamamos esse de data grid. Esse data grid também está aqui, é do tipo frame, ok? E demos esse nome de data grid. Onde que foi declarada isso? Ela está aqui. Onde está? Data grid. Está aqui. Aqui também você deve colocar ela do tipo frame, certo? Então, avançando nisso, olhamos para os campos que nós vamos preencher. Veja, aqui nós teremos todas as labels, LBL ID, LBL Name, LBL Email. Então, temos os mesmos nomes aqui. Só que aqui, esses são como se fossem os cabeçalhos, tá? São os cabeçalhos. Mas estas mesmas variáveis, nós vamos utilizá-las para o corpo, tá? É como se estivéssemos a falar de TD e TR em HTML. Quem tiver alguma noção sobre isso já vai entender. Então, estamos a falar do rótulo e dos dados. Estes aqui, inicialmente, vão tomar o papel de rótulo. Por isso que aqui nós não colocamos uma indicação exata dos seus nomes, mas aqui nós adicionamos simplesmente elas. Tá? Seguimos. Veja a diferença que temos aqui. Nós precisamos ressaltar essa diferença. Olhamos para esta diferença. É que aqui nós temos uma app. Veja que aqui nós já não enviamos diretamente aqui. Nós enviamos primeiro por um app. Lembrem que nós já tínhamos enviado antes o frame, que é o data grid, esse aqui. Então, nós pegamos de novo esse control, que nós já escrevemos aqui com esse nome de date grid. Esse data grid, esse aqui é o data grid, ou data grid, não sei como é que poderiam expressar isso. Então, o data grid é o control que nós já enviamos antes, já adicionamos. E como já adicionamos, dentro dela nós queremos adicionar também um control do tipo label, tá? Com este nome. Então, aqui vamos adicionando control dentro de outros control. Encaixamos os control dentro de outros control. Então, para melhor entendimento, eu vou executar aqui, fazer um print screen nessa tela para vocês perceberem aí. Ok? Vou só apagar esta porque vocês já visualizaram. E vou recortar esta aqui também para não criar-vos aí alguma dúvida, mas vou deixá-la assim. Então vejam, nós temos aquela label, LBL label, caption, este aqui o nome, e aquelas todas labels que eu disse que são as labels do cabeçalho, né? Rótulos, dos rótulos
do cabeçalho, então são estas. E aquelas outras labels, as mesmas no caso, depois vão passar a ser estas labels que vêm colocar os dados aqui. Mas o essencial é que aqui dentro, não sei onde é que eu posso pegar um marcador aqui. Vou pegar isso. Veja, reparem que aqui dentro, nós temos um formulário. Temos espécie de uma list box ou list view aqui dentro. E esta list view é onde nós acoplamos essas novas labels. Dentro dela nós introduzimos a partir destas, tá? Estamos a introduzir novas labels aqui. Então, estas novas labels são introduzidas dentro de um frame, porque aqui por cima temos um frame que tem este fundo aqui com o shadow aparecendo aí. Logo, o que é que nós fazemos aqui? Vou só fechar aqui o formulário. Quer dizer que logo nós enviamos dentro deste data grid que nós enviamos antes, este control, e este data grid vai ter algumas propriedades, tá? E essas propriedades vão seguir mais ou menos a mesma, ou seja, a relatividade do nosso form, né? Do nosso form. Eu não me refiro ao form app, não. Eu me refiro ao form, o control frame, que é como se fosse o contain principal, tá? Então aqui, basicamente são as mesmas coisas que eu faço. Simplesmente eu envio cada um delas na posição correta, tá? Se precisarem, eu estou a passar aqui devagar para vocês terem tempo, podem pausar o vídeo e ir pegando os dados, porque explicar isso tudo é totalmente cansativo, mas que eu estou a passar aqui devagar para vocês ir pegando os dados e ir lançando para vocês, certo? Então, veja aqui o que seguiu. Essencialmente, o que eu vou explicar aqui é sobre o botão Success, BG Success e o label Success, porque eles aparecem, surgem e depois desaparecem. Então, quando aqui nós temos uma informação diferente à outra, quer dizer que eles vão aparecer sempre, quer seja para deletar, editar e inserir, eles vão aparecer sempre, certo? Mas são os únicos componentes que vão desaparecer, somem, e os demais permanecem. Então, veja, eu aqui envio tudo, mas a única coisa que vai mudar aqui é que aqui no texto, que eu vou colocar aí para dizer se é sucesso ou não, se foi salvo satisfatoriamente ou não, é aquele parâmetro que eu passo aí, o tipo. Por isso que aqui, eu não acho que aqui sim, não, aqui não, aqui é na app, acho que é create, não, create não, é dentro do módulo de classe, acho que aqui, sim, em validar, ao validar a informação, tá? Ao validar, eu verifico se a tag que eu estou a trazer aí, ela traz a informação create, ele passa esse parâmetro do tipo, tá? Olha aqui, se eu abrir parênteses, ele diz tipo de procedimento que eu estou a executar. Eu estou a executar a atualização, ou seja, a inserção. Aqui no primeiro a inserção e aqui no segundo eu estou a fazer a atualização. E veja que na atualização, além do nome e o e-mail, eu envio também o ID, tá? Envio também o ID e este ID é que será responsável, de facto, para alterar os dados lá na minha tabela, ok? Então, prosseguimos.
Quando enviar aquele dado naquele parâmetro, ele vai estar nesta variável tipo procedimento. Esse tipo de procedimento é esta variável que está aqui. Porque, no fundo, quando eu chamo este procedimento new user, ele verifica se, na verdade, eu estou a trabalhar com a atualização ou inserção ou eliminação. Na verdade, aqui eu trabalho com as duas, atualização e inserção. Então, aqui, no fundo, vem fazer esta verificação. Onde é que temos a verificação? Tá mais aqui abaixo. Opa. Seguimos. Ok. Então, é aqui onde ele verifica. Ele verifica se o tipo, no momento em que eu tiver a lançar já o label, né? O label onde vem o rótulo da informação, do texto de sucesso do procedimento, certo? Se o tipo for igual a 1, é sucesso, vai virar esse texto. Caso contrário, se o tipo for igual a 2, virá user update successful. Se o tipo for 3, então vamos ter aí user deleted successful. Aqui eu já coloquei o caption, tá? O caption para essa label. E as próximas informações serão as mesmas, só que eu mantenho aí o meu top relativo a este BG successful ou success. Veja aqui, eu pego o top dele mais 8, quer dizer que ele baixa um bocadinho mais, certo? Então, o data grid, qual é as propriedades que ele vai adotar? Ele vai ter o fundo branco, vai apagar tudo de texto, o caption dele, vai manter-se à esquerda, acompanhando o tamanho ou a posição esquerda desse nosso objeto que criamos aqui inicialmente, está aqui. Ele tem quanto aqui? Tem de left, tem 56. Então, se tiver 56, quer dizer que aquele outro também, o botão successful, onde está? Está aqui. Também vai manter, onde estávamos? Aqui, sim. Vai manter também a mesma proporção. E daqui o mesmo, a lógica aqui é a mesma. Aqui eu pego também o top, a altura, e aqui seguimos, tá? Aqui o BG, lembre que o background do submit, não confundam com o BG do successful. Do submit é do botão de criar, ok? Então ele introduz novamente aquele botão e vem mais para baixo, mais para baixo. Quer dizer que ele fica no final da tabela daquela nossa data grid. E aqui o btn submit vai ter o seguinte texto, vai ter o texto create, terá esse texto create e vai justamente reposicionar-se acompanhando à esquerda do nosso BG, tá? Que já foi lançado anteriormente, certo? Porque ele acompanha à esquerda do data grid. Veja que estamos a seguir o primeiro a ser lançado, este dá o posicionamento para os demais. Isso é muito bom quando queremos trabalhar com a questão de redimensionamento. Então, quando redimensionamos, ele não perde o posicionamento, ele vai seguindo o crescimento em função dos primeiros control, certo? Então, aqui o ID, ele vai ter um texto ID e lá vai o nome, name, e-mail. Já aqui é onde precisam tomar um pouco mais de atenção. Eu começo com o meu top em 24 para a data grid.
Simplesmente eu dou um get list, ou seja, eu vou buscar a minha lista, certo? Que é esta aqui, este procedimento que eu criei aqui. Vou buscar a minha lista de dados, ok? Se eu quisesse, poderia colocar até aí um critério, mas isto caso eu quisesse ter uma text box aí para consultar, eu poderia colocar aqui a variável critério, asString, porque quando eu chamar ela, eu faço referência a uma text box que já lá está. Mas isso se calhar em outras aulas eu poderei explicar como vocês fazem. Poderiam já colocar aqui, ok? E consultar, certo? Seguimos. Então, aqui, o que é que eu faço? Eu primeiro tenho que instanciar essa variável, dizer que é uma nova record set, e aqui novamente passo essa instrução SQL, eu faço select asterisk from user, eu capto tudo o que lá tem, depois daqui eu envio o caminho ou source deste SQL, tudo que está a trazer aí, defino que eu preciso trabalhar com a minha conexão ativa e o cursor fica em user client. Abro o meu RS e a linha ln é uma variável que eu criei lá aqui nas conexões, tá? Aqui é do tipo long, tá? Ele recebe o RS record count, quer dizer que a quantidade de dados que ele encontrou aí na minha consulta, certo? Então, seguimos. Após feito isso, lembra que nós já alimentamos a nossa LN. A LN possui valores. Se ela for maior ou igual a 1, significa que possui valor. Se possui valor, entra para esta estrutura for. Então, a estrutura for, o que ela faz? Ela pega, vai de 1 a 1, tá? Até chegar no tamanho de quem? De LN. Se tivesse apenas um registro, quer dizer que ele só ia uma vez e terminava. Mas como tem vários registros, então ele vai introduzir, né, dentro dela, vai enviar. Lembre que aqui agora tudo vai estar dentro da data grid, ok? Data grid, e aqui no final tudo será o mesmo que nós estamos aí a aprender, ok? Seguimos. Vejam, reparem aqui o seguinte. Aqui nós pegamos a lista, bglist, ok? Este bglist é o fundo que nós temos aí daquelas coloração, tá? É aquele fundo que vai manter aquela cor de forma zebrada, tá? O que é que eu faço aí? Eu dou aqui, faço uma verificação, tá? Primeiro aqui, esse resultado, essa variável resultado, ela vai receber, vai ser igual a i, quer dizer que o i é este mesmo que nós estamos a passar com ele aqui, que na verdade, dividido ele, o módulo, né? O módulo dele, dividido, se for igual a zero, na verdade, o módulo, né? Então, quer dizer que é par. Se for ímpar, o contrário, nesse caso, vai deixar vermelho, ou com aquela cor aí. Eu poderia ter deixado aqui vermelho ou uma cor, mas eu deixo essa cor e aqui, se for par, nós deixamos ela VB right, ok? Deixamos ela branca. Então, seguimos. Aqui deixamos com a borda dela com esta cor. Deixamos o top dele pegando a variável x, lembra que a variável x começa com 24, ok? E aqui deixamos com o border style single para apresentar a borda, para estar com aquela borda mais ou menos cinzenta, ok? Veja, está com uma borda aí. E é este o BG list. BG list é este aqui. Aqui no fundo temos uma BG, no fundo temos, e por isso que consegue ver aqui uma borda aí na extremidade desses control, certo? Então aqui seguimos. Quer dizer que estes todos que estão aqui por cima são estáticos, são aqueles elementos que estão no cabeçalho, certo?
todos aqueles que estão no cabeçalho, esses aqui. Mas esses que são dinâmicos, que vêm da base de dados, eles começam a ser preenchidos a partir daqui, certo? Então temos aqui os botões deletar, o fundo dele e o texto, ou seja, a label, onde vai o texto. Temos o fundo do botão editar e o fundo, ou seja, o botão editar, onde irá aí a escrita editar, ok? Temos aqui a LBL email, LBL nome, novamente, temos LBL ID e temos aqui o BG list, que eu já mostrei aqui, que ganha a coloração dependendo se o I for dividido e o módulo dela for igual a 0, então vai ser branca. Caso contrário, será desta cor que vocês viram aí na borda daquele controle. Prosseguimos. Aqui o LBL ID ele vai receber o RS0. Quer dizer, RS0, por que RS está a ser trabalhado aqui se nós consultarmos lá? Porque RS é uma variável pública e por ser pública nós alimentamos uma vez e quando nós alimentamos uma vez, se nós não matar ela, ela ainda vai permanecer ativa na nossa memória. Então podemos fazer esse lançamento só no final é que nós fechamos esta conexão e também matamos ela. Damos em set nothing, ok? E aqui simplesmente nós enviamos os ID para lá. Aqui também enviamos o ID name 1, enviamos o e-mail 2, enviamos BG delete, quer dizer que o fundo, primeiro vai fundo, depois vai o texto. Porque se você mandar primeiro o texto, depois o fundo subscreve o texto, ou seja, passa por cima do texto e você não vê o texto, certo? Então, o ideal é sempre envia primeiro o fundo, não é aqui, não. A ordem está aqui. Se você coloca o botão por cima, quer dizer que o fundo vai vir e subscrever o botão. Então, o ideal sempre é passar o fundo, depois o botão, ok? O mesmo sucede aqui, simplesmente nós enviamos para aqueles botões a tag que corresponde ao ID, ao código do usuário, certo? Mas veja que aqui nos botões deletar, temos aqui alguma informação que lá nos outros controles não havia. Então aqui novamente nós setamos a coleção, essa collection btn vai ser igual a essa nossa classe, quer dizer que nós estamos a instanciar a nossa classe para essa call btn, e essa call btn ela vai armazenar todos os eventos do nosso botão deletar e ela vai receber tudo daqui, btn delete, esse btn delete é este aqui. E este é de lá. Veja quando eu dar aqui com o botão direita e ver a definição dela. Você vai dar conta que ela está definida aqui mesmo, nesse contexto. Tá vendo? Ela está definida aqui mesmo, neste contexto. Já o outro botão, este aqui, veja, você percebe que ele me levou aqui para a classe e ela está definida onde? Aqui. Então, o que ela faz? O btn delete, ela vem para cá para fazer o quê? Para deletar o registro, certo? Então, primeiro, ela deve conectar-se. Nós colocamos aí uma variável do tipo mcgbox result, tá? O resultado. E depois, pegamos essa variável e enviamos nela essa mensagem para verificar se, na verdade, deseja realmente excluir este registro. Eu até teria posto isso em inglês, mas nem cheguei a colocar, fica só assim. Então, desejas realmente excluir esse registro? Se sim, ela automaticamente, eu até nem preciso colocar as duas verificações, eu só verifico se esta VB recebeu um VBS, quer dizer que se o usuário disse que sim, eu desejo excluir. Caso contrário, ela passa e ignora. Quer dizer que se aqui ele dizer yes, ele chama esse procedimento que faz o quê? A exclusão do registro.
apenas enviamos dentro dela um parâmetro. Esse parâmetro vem neste botão que nós clicamos, porque o botão que nós clicamos dentro dela tem uma tag, quer dizer que na propriedade tag dela traz aí consigo o ID. Lembram? Verificam aqui que nós aqui na sua propriedade enviamos a tag do RS0, quer dizer que é a posição do ID neste botão. Então aqui justamente neste momento o que é que ela faz? Ela traz para si esta tag que automaticamente vai ser enviada para este procedimento. O que é que temos nesse procedimento deletar? Que está aqui na app. Deletar, nós criamos aqui ela, que tem um parâmetro, um único parâmetro, que é o ID. Ela faz a conexão, após feita a conexão, ela deleta de quê? Da tabela usuário, onde o ID é igual a ID. Esse ID é esta variável que no fundo é o parâmetro que você preenche aí ao chamar este procedimento. E aqui executa esta instrução, fecha a conexão. Então, feito isso, ele chama novamente esse new user. New user, lembra desse procedimento? É aquele onde nós colocamos o número 1. Agora, a posição 3 representa a exclusão, tá? Então, veja aqui que quando nós verificamos o tipo, se for o tipo número 3, vai ser o BG icon, vai receber o sucesso. Na verdade, que até não precisávamos repetir isso para todos, porque no fundo aqui todos vão receber este mesmo BG, tá? Então, nem precisamos fazer essa verificação aqui. Mas aqui sim, aqui nós precisamos fazer a verificação. Aqui no tipo, se for 3, então nós vamos colocar user delete successful, tá? E se for 2, user update successful. Se for um user inserted successful. Então é isto, você apenas trabalhas com o código dessa forma e você tem o código totalmente organizado, certo? Então, pessoal, não sei se faço perceber. Quem tiver alguma dúvida pode voltar a ver este vídeo às vezes que ele quiser ou mesmo escrever para mim e eu estarei aqui para ajudar na resolução destes problemas. Podemos prosseguir aqui apresentando mais outros elementos essenciais que eu acho que vocês precisam aí dominar. Eu acho que chegou agora o momento da curiosidade de como aquela mensagem ela some de repente, né? Nós damos deseja, sim, aparece e some. Ok, é isso que nós vamos ver agora a seguir. Então, nós estávamos aqui. Depois que nós lançarmos tudo, tá? Já lançamos tudo aqui. Aqui no fundo o editar também será justamente a mesma coisa como o delete, certo? É a mesma coisa, simplesmente vai mudar aqui o botão editar, porque o editar aqui ele procede uma outra ação. Se o excluir fazia isto, agora o editar ele vai fazer isto. O que é que ele faz? Ele vai verifica em todo o meu, ou seja, o nome deste meu control, para eu, no entanto, saber e identificar qual control eu estou realmente a trabalhar. Então, ele verifica, faz essa verificação. Quer dizer, veja o tamanho do nome desse control, verifica se é numérico, então ele corta uma parte desse texto, tá? Corta uma parte desse texto e entra aqui, pega o número que ele cortou, coloca aqui. Caso contrário, porque ele vai passar um por um, verifica um por um destes controles. Caso contrário, for um número, se for um número, então vem, coloca e concatena isso aqui.
Tá? Justamente isso acontece para pegarmos apenas os números que estão dentro do nome, ou seja, como se fosse aqui, por exemplo. Este é um nome. Aqui, por exemplo, tivesse um número 1 ou 2, ele vai verificar, vai passando por todo o nome, letra por letra, até encontrar um número. Caso encontrar um número aqui no centro, ele não para, ele vai continuar até o final. Se encontrar o próximo número, vai juntar os dois números e ficam apenas estes números registrados aqui nessa variável n, que eu declarei aqui. Então, seguimos. Ele pega o ID, ok? Esta variável ID é pública, tá? Eu criei aqui ela pública, aqui neste módulo público, tá? Então, eu criei ela aí no sentido de que quando eu preencher ela, poder utilizar em qualquer momento, porque aqui eu já cliquei neste evento. Este evento vai disparar e vai alimentar esta variável com a tag que eu trago daqui, deste botão que eu tiver que clicar. São vários botões, mas cada botão terá a sua própria tag. E na tag, justamente, eu enviei o código ID de cada usuário. Seguimos. A variável nome, ela vai receber, veja que essa variável também é pública. Eu deixei o nome e o e-mail, deixei elas todas aqui, eu chamei essas de entidades, né? Deixei elas todas aqui para, no entanto, eu ter esses dados já e poder editá-los naquele outro formulário. Lembra que aquele formulário eu crio ele dinamicamente, então eu não tenho como instanciar e enviar aqueles dados de forma assim direta, porque senão tinha que fazer o que é que tinha que reescrever todo o código aqui e depois enviar, e não há necessidade. Eu já tenho aquele código feito, simplesmente eu chamo aquele código e envio novamente esses dados para aqueles controles criados. Lembra que aqui o que acontece é que eu simplesmente envio para a lbl nome.n, quer dizer que eu pego a propriedade caption dela, tudo que está aqui, repare, o que acontece aqui no fundo quando eu quero editar, quando eu clico em editar, ele pega a lbl id, o caption dela, envia para a variável id, pega o caption da label name, envia para a variável var name, pega o caption do e-mail, envia para var email. Por isso que depois ela vem e coloca aqui dentro dessas text box. Mas mesmo assim, ele sabe exatamente qual é o control que ele vai, ou seja, o registro que ele vai atualizar, porque eu tenho na memória a variável ID. Então, eu ao editar, eu edito a variável ID. Esta variável ID, ou seja, esse registro com a variável que temos dentro da variável ID, é o registro que será atualizado, ok? Então, é isto. Quando você dá em editar, justamente é aquele registro que será atualizado. Prosseguimos. Após isso, no final, ele sempre vai incrementando 35. Quer dizer que 35 é a distância que vamos ter entre um registro a outro registro. Quer dizer que, neste caso, esta distância que temos aqui é mais ou menos de 35 pixels. Então, esse pixel, essa distância entre elas vai de 35 a 35. Então, é justamente isso que vai acontecer. Quer dizer que a variável i vai ser incrementada mais 35, mais 35. E eu só tenho que fazer o quê? Mover o cursor do meu registro lá, da record set, passar para o próximo. Move next, aí vai. E aqui eu dou o next de quê? Desse meu for, porque já estou no final. Sempre que eu der next, antes de eu dar o next do for, eu já dou o next aqui, já incremento mais 25 para não subscrever. E aqui termina esta parte. Aqui no final,
eu dou um onError resume next, crio aqui uma variável do tipo date, e esta variável ela vai pegar o tempo atual mais o time value. O time value, o que é que ela faz? Ela vai manter aí o quanto do tempo eu preciso que aquele meu control fique aí. Eu, por exemplo, quero que fique 8 segundos. Então, se eu quiser que fique 8 segundos, aqui no final eu dou o application on time e mando aqui este date time, que no fundo eu depois vou querer que ele dê isto, clear notification, para limpar a notificação, tá? E aqui é isto que acontece, no fundo é isto que acontece. Vamos ver. João Manuel. Então, quando eu dou em editar, veja, vamos manter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu comecei a contar tarde. Então, vocês perceberam que leva exatamente o tempo que você programar. O tempo que você programar é o mesmo que ele levará para sumir, certo? E se eu quiser apagar, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi. Então é isto. Normalmente é isto que vai suceder. Ele sai, tá? E justamente no momento em que nós definirmos. É mais ou menos isto. Então, eu só quero apenas, máximo 3 segundos. No máximo 3 segundos. Eu só quero esse tempo. Porque depois dele colocar aquela informação, eu quero que ele execute isto e coloque execute esta ação. Esta ação que vai executar é o que está aqui, que eu criei aqui, esse procedimento. Eu chamo estes control que eu criei e eu lhes deixo visível falso, ou seja, lhes coloco falso. Eu poderia até também limpá-los, tá? Apagar, clear, mas eu deixo falso para esconder os mesmos, e o efeito é mais suave, tá? É mais suave. Então é justamente isso, pessoal. Eu não sei se fui o mais claro possível. Eu vou deixar este arquivo lá para vocês poderem baixar e exercitarem. Qualquer dúvida que tiverem, vocês me escrevem. Eu estarei aberto para opiniões e dúvidas que vocês tiverem. Com certeza, este será um curso que vai agregar muitos valores para vocês, e todos aqueles que se inscreveram no canal, com certeza já tem alguma coisa que vai aí agregar as suas competências no desenvolvimento com o VBA. Muito obrigado, pessoal. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, acompanhe as minhas aulas e ajude a promover aqui este canal, porque na verdade é um canal novo, um canal que precisa do vosso apoio para que muita gente também tenha acesso a estes conteúdos fantásticos. Desde já, muito grato a todos vocês. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Valeu. Até